Ao Pó, da Morgana Kretzmann, é um livro de temática super sensível. A gente acompanha aqui a história da Sofia, uma menina que vira mulher abusada pelo tio na infância. Bora lá falar desse livro? Sofia, a protagonista desse livro, cresce numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, Tenente Portela. A primeira cena desse livro é o aniversário da irmã dela, a Aline, um aniversário de 11 anos, em que elas estão lá na festa e, de repente, Sofia e a mãe se dão conta de que a Aline tá um pouco sumida. E aí, elas vão ver, né, quando elas veem, a Aline tá de mão dada, voltando de mão dada com um tio. A gente começa a perceber que a própria Sofia teve uma história com esse tio quando ela era mais moça, mais menina. Ela vai contando essa história aqui pra gente. E é sobre esse desenrolar. Bom, Sofia cresce, sai de Tenente Portela e se afasta um pouco de toda essa história, né? Essa história com a irmã, essa história com a mãe. Realmente tem uma fuga aí, né, desse momento da vida dela. Ela trabalha como atriz nas peças de teatro no Rio de Janeiro e é lá que ela conhece Carlos Ilhas, um dramaturgo bastante famoso ali na época. A gente também vai entender um pouco aqui desse romance, né, de Sofia e Carlos. Eles acabam engatando um romance um pouco diferente, né, meio misturado. O Carlos tem outras referências, umas referências não monogâmicas, enquanto Sofia tem referências mais monogâmicas, então a gente vê um pouco dessa relação. Mas na verdade aqui a gente também entende bastante de uma relação abusiva, né, tanto um comportamento abusivo da parte dela, da parte dele, e a gente vai entendendo que tem muita coisa aí que tá se dando nessa superfície desse relacionamento. Bom, eu vou parar por aqui para não dar mais spoiler, mas esse livro, ele vai dar pra gente aí algumas cenas e algumas questões bastante sérias que acontecem na vida de Sofia, mas vou deixar para vocês lerem e a gente conversa depois, beleza? Vamos lá que eu vou dar um pouquinho da minha opinião agora desse livro para vocês. Bom, gente, esse é um livro bem gostoso de ler, apesar dessa temática tão forte, né? Até um pouco estranho falar e usar essa palavra, talvez esse termo, mas o que eu quero dizer é que é um livro super fluido, assim, a leitura é muito fluida, é um livro que tem muitos diálogos, então é um livro bastante dinâmico, um livro com muita ação, a gente vê bastante ação aqui. Então, ele é um livro que corre muito bem, você vai ler muito bem, ele vai te dar esse ímpeto de leitura, ou pelo menos me deu esse ímpeto de leitura, mas lembrando que tem aí essa temática sensível, então também tem que entender se é o momento, se é pra você nesse momento de vida, né? Esse é um livro que, apesar dessa escolha de linguagem ser bacana e até faz bastante sentido com a linguagem até do teatro, essa linguagem que é mais do movimento, é uma linguagem menos interior e uma linguagem mais externa. Ele é um livro em primeira pessoa, então a gente tá colado aqui com a Sofia, né, a história narrada pela Sofia, que é uma escolha interessante, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco me questionando, assim, por quê? Qual que foi o meu conflito com essas escolhas e por que eu tô falando isso pra vocês? Porque isso afeta completamente a experiência de leitura. Então, é um livro que ele se dá pelas grandes narrativas da nossa vida, né? Como se você encontrasse um amigo que você não vê há muitos anos e você contasse só aquelas histórias, né, os pontos mais conflituosos aí da sua existência, do seu momento. O que, tudo bem, faz super sentido, porque o cotidiano, muitas vezes, ele não tem muito a ser contado, né? Ou a gente deixa isso passar pra lá. Nesse caso, especificamente, como a gente tá falando de uma mulher que sofreu um abuso na infância e de que forma isso reverbera, né, dentro da cabeça dela, e aqui a gente tem dois grandes sentimentos, né? É como a Sofia lida com o abuso sofrido por ela e como que isso reverbera no resto da vida dela, e como ela lida com o abuso que a irmã sofreu. Então, como é uma questão familiar, ela tem uma mistura de raiva com culpa, né? Culpa de ter deixado a irmã e raiva por ter acontecido isso com ela. E a gente vê alguns traços disso aqui nessa personagem ao longo do tempo, mas eu acho que ele é um livro que ele é muito motivado por esses picos. Então ele traz o dinamismo legal, tem sempre muita coisa acontecendo, o que é factível, né, no sentido de isso acontece na vida das pessoas, mas eu senti um pouco de falta de como esses sentimentos, que eu entendi aqui de culpa e de raiva, eles se reverberam nas coisas mais simples do dia a dia. Como a gente tá muito colado na Sofia, como é uma primeira pessoa, eu senti um pouco de falta de entender o que é um dia normal na vida dessa mulher. Esse sentimento aflora no dia normal? Aliás, uma pergunta. Senti um pouco de falta desses silêncios, desses intervalos que a vida dá, porque a vida não é só um acúmulo de grandes coisas acontecendo o tempo inteiro. Então, eu fiquei um pouco com essa sensação dúbia. Eu gosto do livro, eu gosto da velocidade, eu gosto do dinamismo, porém, eu sinto falta de entender essas pequenezas.
pequenas. Essas pequenezas me importam muito, é a minha forma também de enxergar a vida, então isso é uma coisa que pra mim ficou bastante marcante, assim, dentro dessa leitura. Por fim, é um tema super importante e eu acho que uma coisa muito bacana nesse livro é a coragem, assim. Ela não tenta esconder, não tenta passar batido o tema, ela aborda o que tem que ser abordado, assim. Eu acho isso muito legal e muito raro de ver, né? Apesar de a gente estar vivendo um movimento de literatura brasileira contemporânea mais, né, pujante, assim, vamos dizer, mais coisas sendo publicadas, mais mulheres falando sobre coisas que antes não se falavam. Esse é um tema, principalmente da violência contra menores, né, da pedofilia, esse é um tema pouquíssimo explorado dentro da literatura, ou pelo menos dentro do que eu conheço de literatura, principalmente brasileira, né? Eu achei maravilhoso ver isto em um livro, assim, ponto. Eu acho que isso, por si só, já é muita coisa, né? E, obviamente, também é um livro super bem escrito. Morgana conseguiu aí fazer uma narrativa muito interessante mesmo em torno de um tema tão caro, né? Tão importante. Tanto é que ela ganhou, né? Nem tinha citado pra vocês ainda, mas esse livro aqui ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura 2021 como o melhor romance de estreia. Bom, gente, eu conheci a Morgana Kretzmann em um evento aqui em São Paulo. Na verdade, eu a vi, ela estava conduzindo esse evento. E eu achei interessante, vou ler bem rapidinho aqui a biografia dela para vocês, mas ela nasceu na cidade de Tenente Portela, então a cidade que também dá espaço aqui, né, pro livro é a própria cidade que ela cresceu, no interior do Rio Grande do Sul. Ela vive hoje em São Paulo. Ela é atriz, então, atriz e roteirista, eu acho que também tem um pouco dessa pegada, eu senti pelo menos, mais teatral, mais focada no diálogo e tudo, que ela vem desse lugar, né? Então faz todo o sentido. Ela também é produtora cultural, com prêmios nacionais e regionais. É formada também em gestão ambiental pelo Instituto Federal de Santa Catarina e Ao Pó é seu primeiro romance, né? O romance de estreia dela. Então já um super livro ganhando prêmio, super merecido, mas fica aí esse lembrete de que é uma temática sensível e não necessariamente a gente está nos momentos ideais para ler isso. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Me contem também de outros livros nessa linha que vocês já leram. Esse assunto me interessa e muito, porque, pequeno spoiler para quem ficou até o final, eu estou escrevendo um livro que essa temática vai ser muito importante para ele. Super beijo, até o próximo vídeo.